Tá, então o Bolsonaro entrou no hospital e o seu advogado, Fábio Weingarten, disse o seguinte: olha, só saberemos quantos dias ele ficará internado depois da avaliação médica. O Weingarten podia dizer: olha, depois que o meu papai decidir. Por quê? Porque o advogado é pai. O médico é pai do advogado do Bolsonaro. Eu fico pasmo como a imprensa não dá destaque nenhum a isso. Eu fico pasmo. Pois bem, o Bolsonaro entrou lá e veja, vai ficar aí internado até não ter mais risco de ser preso. Ou seja, vai ficar internado um tempão, viu? Porque o risco de ser preso está cada dia maior. E, enquanto o Bolsonaro se internava, o advogado do tenente-coronel Cid estava aí recebendo inúmeras propostas para dar entrevista. O César Bittencourt, depois que ele passou muita vergonha no Globo News, depois na CNN, depois na Globo de novo, ele decidiu não dar mais entrevistas ao vivo. Olha, não duvido que ele dê uma entrevista já já na Globo News, Globo, né? Alguém do Grupo Globo, mas ele se absteve de dar entrevistas ao vivo, pelo menos, e deu entrevista só por escrito. E é isso que, por escrito, ele deu entrevista dizendo o seguinte: olha, o Cid vai para cima. O Cid vai falar tudo. Tudo o que for perguntado será dito. O Cid não vai esconder absolutamente nada. Aí ele foi perguntado o seguinte: tá, mas então isso quer dizer que o Cid vai contar todos os crimes do Bolsonaro? É isso que o advogado disse. Não. Ele vai contar tudo o que aconteceu. Quem vai decidir se é crime é a polícia. Então vai contar tudo. Vai contar tudo. Aí a imprensa passou aí atrás do motivo. Por que o Cid vai contar tudo? Obviamente que ele quer fazer a delação premiada para abater da sua pena. Sim, mas o que levou o Cid a fazer a delação premiada? A imprensa começou a cavucar nisso novamente. Por quê? Porque até então já se sabia, a situação do Cid foi piorando. Quando teve a operação de busca e apreensão contra o Ossef, contra o general Cid, principalmente o general Cid, pai que estava preso, do Mauro Cid, e outros, ele viu ali: peraí, vamos prender agora o general Cid, vamos prender a esposa, vai prender a família inteira. E aí, vai acontecer o quê? Então, vou ter que delatar. Isso é o que se falava. Pois bem, aquilo influenciou? Influenciou sim. Porém, agora já se sabe que o que mais influenciou foi o fato de que o Bolsonaro, ele jogou o tenente-coronel Cid, seu fiel escudeiro, fiel aliado, aos leões. O Bolsonaro deu uma entrevista no final de maio, dizendo que, olha, eu não quero acusar o Cid de nada, mas, eu não fiz nada de errado. E depois deu uma outra entrevista em que ele fala que, olha, se ele errou, ele que paga, e cada um agora segue seu caminho. Aí ele ficou assim: ah, é? Cada um segue seu caminho. Então eu cometo os crimes junto contigo, a seu mando, e cada um segue seu caminho. Eu sigo o caminho da cadeia e você segue o caminho de continuar livre. Então vamos cada um seguir o caminho. Eu vou para casa, você vai para cadeia, você então. Então o Cid resolveu colocar em prática ali o cada um segue seu caminho, que foi proposto pelo próprio Jair Bolsonaro. Aí o Bolsonaro começou a plantar já, olha o desespero. Enquanto o Bolsonaro estava dando entrada no hospital, ele começou a plantar na imprensa marrom, ali na imprensa bolsonarista. Eu falo imprensa marrom, imprensa bolsonarista, não sei nem cor de imprensa. Plantar o seguinte: que, olha, o Bolsonaro está magoado com a delação do Cid. O Bolsonaro tenta um contato com a família Cid e não estão contactando o Bolsonaro. Olha, eu vou falar, parece até anúncio em jornal antigo, né? Hoje em dia é tudo online, né? Mas antes da internet, quando alguém colocava anúncio no jornal assim: olha, busca um amor, olha, sou assim, loiros olhos azuis, loiro, cabelinho assim, fascista, gosta do nazismo, procura uma relação. Parece isso. Ele vai ali na imprensa para colocar: olha, busco contato com a família, não estão me atendendo, por favor, atenda, Coronel Cid, atenda nossos telefonemas. Ele faz isso 2 dias depois do cara que ele jogou aos leões ser solto, com a determinação de não contactar nenhum dos investigados. Aí o Bolsonaro vai lá e fala: pô, não tá me atendendo, atenda. Quer dizer, tá incitando ele aí a quase voltar pra jaula, né, o tenente-coronel Cid. Tá. Então o Bolsonaro planta na imprensa que tá magoado, mas ele jogou aos leões. E, por outro lado, o advogado do Cid diz: olha, tudo será revelado, tudo. Tem uma coisa que consta da lei das delações premiadas, que eu vi aí algumas pessoas até falando, mas ninguém deu destaque nisso. A lei das delações premiadas consta o seguinte: a partir do momento em que ele assina a delação premiada, o tenente-coronel Cid não pode mais ficar em silêncio. Todo investigado tem o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Ok.
O tenente-coronel Cid não tem mais esse direito. Então, a partir desse momento, daquele momento que ele assinou a delação, tudo o que foi perguntado a ele, ele tem que responder. Não interessa se ele está incriminando a si mesmo, afinal, uma delação, né? O cara tem que se autoincriminar também. E a outros. Então, o cara que está delatando é porque cometeu um crime, né? E a outros. Então, o Cid, quando ele falou por 24 horas na Polícia Federal, ele falou de muita coisa. Agora, o que estão aí, todo mundo aí querendo saber o que falou o Cid. Todo mundo aí, imagine você nesse exato momento, os jornalistas aí da grande mídia, assim, nas fontes da Polícia Federal, querendo um vazamentinho e as fontes da Polícia Federal dizendo não podemos, porque o Alexandre de Moraes nos avisou que se vazar alguma coisa, ele vai trocar quem está nesse caso. Então o policial federal que está lá, quer estar no caso, não quer sair do caso, ele não vai vazar nada, porque senão corre o risco dele ser afastado do caso ou de afastar a equipe inteira. O Alexandre de Moraes falou, se vazar, eu não sei quem vazou, eu vou afastar a equipe inteira do caso, vou colocar outros agentes aqui. Então veja que, opa, tá todo mundo ali com medo. Porém, da parte do Cid, vai vazando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Começou a vazar que ele falou da Michelle, começou a vazar que ele falou do Carlos, começou a vazar que ele falou do Jair. Nas redes sociais, o bolsonarismo está hoje empenhado mais em criticar o Lula com fake news, mostrei aqui em outros vídeos hoje, do que em defender o Bolsonaro. O Bolsonaro emplacou a tese entre os seus seguidores de que ele podia ficar com as joias, inclusive vendê-las e dane-se. Seguidores do Bolsonaro, você sabe, se o Bolsonaro der um tiro na cabeça de uma criança no meio da rua, em praça pública, vai aparecer seguidor do Bolsonaro compartilhando foto dessa criança com uma arma dizendo que era traficante. Não interessa. Eles vão achar um jeito de falar que o Bolsonaro tá correto. Então, eles não estão nem aí do Bolsonaro ter roubado joias e tudo mais. Porém, não tá nem aí é uma coisa. Fazer a defesa é outra completamente diferente. Eles não fazem a defesa do Bolsonaro. Partiram para fake news contra o Lula, a Polícia Federal foi atrás aí de alguns bolsonaristas, e o que se constatou na rede é o seguinte, aquela base de apoio que o Bolsonaro tinha em torno de si, hoje essa base toda migrou para o antilulismo. Assim como tinha uma base de esquerda que era mais PT, mais progressista, mais isso, mais aquilo, toda essa base foi se unindo para ir no anti-bolsonarismo durante o governo Bolsonaro. Hoje, a base bolsonarista e outros setores da direita, até alguns setores da esquerda, estão se movendo ali no antipetismo e antilulismo. Estão ali se movendo. Inclusive aí alguns setores da esquerda, eu falei isso, ó, aconteceu. Foi piorando as coisas nas redes sociais. Eu falei, ó, esse pessoal da esquerda infiltrada já recebeu a ordem para para desestabilizar, para causar tumulto na esquerda. Aí você vê aí que aumentou, né? Aumentaram os tumultos. Teve gente aí chamando a militância petista de gado, chamando o Lula de racista, falando que o Lula é tchutchuca do centrão. Tudo isso aí de pessoas de esquerda. A crítica vem de dentro. Olha, estou cortando na carne, estou fazendo uma crítica à própria esquerda. Não é crítica, aí é coisa rasteira. Aí você vê quem é quem, viu? Então aí caindo algumas máscaras até surpreendentes nos últimos dias. Mas pro bolsonarismo, isso não é tão interessante, porque pro Bolsonaro em si, o que é interessante é o seguinte, e a minha defesa? Pô, gente, quem vai ser preso sou eu, dane-se o Lula. Não está sendo feita. Esse está sendo o maior problema dele. Eis que o Fábio Weingarten vai às redes e diz o seguinte, que ele não sabe nada da delação do Cid e que eles estão 100% no escuro e que ele quer acesso à delação para poder elaborar a defesa do Bolsonaro. Olha, eu vou falar o seguinte, é até melhor para o Bolsonaro que os advogados dele não tenham acesso à delação, porque a partir do momento que eles tiverem acesso à delação, eu vou te contar o que vai acontecer e prepara, que esse é aquele momento que você tem que guardar na sua memória, porque vai acontecer. Quando acontecer, lembrar, o Thiago falou. Vai sair o conteúdo da delação, os advogados do Bolsonaro vão tomar uma estratégia de defesa. Dias depois, vai ser provada que a estratégia de defesa deles é uma mentira. E eles vão tomar outra estratégia de defesa que vai ser conflitante com a primeira, ou seja, vão mudar a versão. Dias depois, eles vão tomar uma terceira estratégia. E aí, as mentiras deles vão ficar muito mais expostas. Não só pra gente, eu vou estar aqui dando risada com certeza, quando isso acontecer daqui a alguns dias, algumas semanas, você aí também, como para a Polícia Federal e para os ministros do STF, principalmente o relator do caso Alexandre de Moraes. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando soubermos aí detalhes oficialmente, quer dizer, oficialmente, ou a defesa do Bolsonaro tiver a cópia da delação, ou a Polícia Federal fizer alguma operação e tornar pública a parte da delação, enfim,
Quando tiverem esses detalhes, os advogados do Bolsonaro, o que vai acontecer é que eles vão começar a bater cabeça, porque são pessoas muito burras, assessorando um cara que é mais burro que todos eles. É isso. Que é o que aconteceu em todas as fases desse processo, dessa investigação aí das joias, assim como acontece nas outras investigações do Bolsonaro, em todas elas. Então é melhor até que fiquem sem saber um tempinho aí pro Bolsonaro, viu? É melhor pra ele. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!